Muito bem. Prestemos atenção neste dizer de Joana de Anjos: desenvolvimento fóbico. A fobia é uma perturbação de ansiedade, relativamente comum, apresentando-se totalmente racional. Então veja bem, fobia é uma decorrência da ansiedade. O indivíduo desenvolve a ansiedade e, em decorrência da situação em que ela se encontra, vai desenvolver um tipo de fobia. Se alguém reside em uma floresta, é natural que ele possa acometer o receio de encontrar uma fera, um animal perigoso. No entanto, encontrando-se numa cidade civilizada, a probabilidade quase desaparece. Entretanto, em face de na cidade existir um jardim zoológico, o medo injustificado transfere-se para aquele local e, por extensão, para a zona onde se localiza, passando o paciente a recear toda a área, generalizando o estado fóbico. Esse medo assume proporções graves, passando a estar presente em todos os momentos da vida e aspectos da vida, em face da preocupação que desencadeia. Não há uma lógica motivadora desse estado, em face de um paciente que tem esse medo, podendo evitar os lugares nos quais poderia sofrer o perigo de ser vítima daquilo que o aflige, isto é, de multidões, animais ferozes, preferindo estar onde isso não ocorra. Mesmo assim, permanece o pavor, que pode ser brando ou não. John Locke supunha que as fobias estariam associadas fortuitamente a ideias perturbadoras, qual a que ocorre na infância, quando se lhe narram histórias atemorizantes, produzindo o medo do escuro para sempre. Isso eu posso dizer com uma certa presença íntima, que eu passei por essa experiência. Minha mãe, uma mulher muito simples, sem conhecimento, sem formação, mas excepcional mulher, excepcional mãe, ela falava para mim assim: olha, entra para dentro que à noite vai aparecer a mula sem cabelo. Jesus amado, à noite vai aparecer, hoje é sexta-feira, vai aparecer a mula sem cabelo. Eu não saía, não íamos para a rua. Ou vai vir a Mariona. A Mariona é mais perigoso, entra para dentro. Imaginem vocês a ingenuidade da criatura, né? Na atualidade, igualmente, diversos autores concordam que as fobias podem ter como causa o condicionamento clássico, isto é, o medo de determinado fator temeroso que desencadeia a resposta na ativação autonômica, alterações cardíacas, sudorese, frio, né? No entanto, surgem críticas à teoria em face da impossibilidade de estabelecer-se correlacionamentos entre o estímulo original e o efeito representativo. Justifica-se ainda que nas experiências em laboratório, os sujeitos podem ter sido contaminados mediante contato com outros cultivadores desses receios ou serem vítimas das tradições culturais, com as suas lendas e mitos que geraram no inconsciente o medo
justificável. Diferentemente do que ocorre nas fobias específicas, outras existem mais amplas e comuns, como a de natureza social. A vida, no entanto, é constituída por desafios que convidam o indivíduo ao amadurecimento psicológico, a vivência de experiências que o assinalam com sabedoria, fortalecendo-lhe os valores éticos e morais, as conquistas culturais e religiosas, a evolução espiritual. A vida normal é rica de sucessos e insucessos. Quando sucedem os últimos, os insucessos, aprende-se para não mais repetir, adquirindo-se métodos eficazes para vivenciar as lutas de maneira equilibrada e enriquecedora. Vitimados pela fobia social, os indivíduos receiam qualquer tipo de conduta pública, sempre temerosos de que lhes aconteça algo que os deprecie. Invariavelmente, quando se sentem obrigados a comparecer a essas reuniões profissionais, culturais e sociais, que não podem evitar de maneira alguma, buscam estímulos no álcool, amparo no cigarro ou nas drogas aditivas, por cujo uso perdem momentaneamente o medo, encontrando coragem para o enfrentamento. Isso é muito interessante, porque não vou dizer que nas drogas aditivas, mas o álcool é uma droga, mas principalmente em reuniões. O indivíduo bebe para desenvolver coragem. Conheço um caso muito interessante de um excelente profissional que acabou perdendo o seu cargo político, um cargo muito bem situado, não por política, mas pela capacidade, infelizmente, pelo uso indiscriminado do alcoólico. Ele tinha o seu gabinete, a sua mesa ampla, e tinha debaixo da mesa uma abertura, e dentro dessa abertura encontraram inumeráveis garrafas de alcoólicos vazios, que ele, para poder enfrentar o convívio com as pessoas, ele se alcoolizava. E com isso ele perdeu o espectro de ação e de poderio, porque o álcool vai definhando, ele infelizmente partiu para a espiritualidade, vítima do alcoolismo. Foi internado, mas não teve recuperação. Uma pessoa excepcional, culta, mas sujeito a um estresse dessa natureza, né? Indivíduos que foram convidados ao destaque social e deles somente se aproveitaram para o enriquecimento ilícito, para o gozo pessoal, perdulários em relação aos valores da vida, que geraram culpa e ora se apresenta em forma do medo de serem surpreendidos e desmascarados. Isso é entristecedor. Por fim, num conúbio emocional e psíquico mais estreito entre o desencarnado e o encarnado, que lhe passa a sofrer a injunção penosa nos processos obsessivos. Os clichês mentais que perduraram através do tempo nos arquivos do inconsciente profundo ressuscitam o pavor,
abrindo espaço para o acossamento do perseguidor inclemente que se compraz com a ocorrência perversa. Quanto mais o paciente deixa-se atemorizar pelos estímulos que produzem os fenômenos fóbicos, mais esses ampliam a sua área, tornando insuportáveis, dando ensejo a novos temores que antes não existiam. Infelizmente, chega um momento em que a pessoa se torna uma vítima nos processos obsessivos de subjugação. Eu não diria de possessão, mas subjugação sim. De processos, iniciam-se os processos anímicos e depois desencadeiam os processos de possessão. Não subjugar, mas de serem possuídos pelos obsessores e fazerem exatamente aquilo que eles sentem a necessidade, que os obsessores sentem a necessidade. Isso nós vamos encontrar com muita claridade nos livros de André Luiz. Ele nos mostra os processos obsessivos que, infelizmente, acabam por destruir o obsesso, limitando-o imensamente, levando ao falecimento. Voltaremos.